Sabe aquele cenário onde você pega um paciente na atenção básica com os níveis pressóricos elevados, e aí você não sabe se é um efeito do avental branco, uma hipertensão do avental branco, e nesse caso você gostaria de solicitar uma MRPA para esse doente. Você sabe fazer uma MRPA com qualidade? Sou Bruno Ferraz, sou editor-chefe da página Questões de Cardiologia, e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer de uma maneira correta uma MRPA, como orientar o seu paciente a fazer uma MRPA. Beleza? Então vamos lá, mas antes de mais nada, antes de seguir o nosso vídeo, a única coisa que eu vou te pedir aqui agora é deixar esse like aí pra gente. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui e marca o sininho toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação. Qual é a lógica da nossa MRPA? MRPA é o paciente que vai fazer a medida. O paciente precisa ter um aparelho de aferição de pressão arterial automático em casa. Idealmente, aqueles aparelhos que vão fazer a aferição da pressão aqui na região do braço, né? Você vai colocar o aparelho no braço. O aparelho de punho pode ser utilizado também? Até pode, mas esse aparelho tem uma tendência a errar mais na aferição da pressão arterial. E sempre lembrar de orientar o seu paciente, toda vez que ele medir a pressão com o aparelho de punho, você tem que trazer o braço até a região do coração, tem que manter nessa altura, porque às vezes o paciente ele coloca numa altura mais baixa e ele vai subestimar a pressão arterial, beleza? Então, você pode usar os dois aparelhos, idealmente o aparelho de braço, manguito de braço, correto? Como é que a gente vai fazer esse tipo de medida? É importante que toda vez que o paciente fizer algum tipo de aferição, ele tem que fazer 3 vezes a aferição. Em geral, a primeira aferição, o paciente está naquela ansiedade, naquela expectativa. A primeira aferição costuma ser uma aferição ligeiramente mais elevada, e as duas subsequentes são aferições mais adequadas, que vão refletir de fato a realidade do seu doente. Então, você vai orientar o paciente, ele tem que fazer medidas em 2 a 3 momentos do dia. Eu prefiro pedir 2 momentos no dia, porque é garantido quando o paciente acorda ou imediatamente antes de dormir. Você pode colocar também mais uma medida no meio do dia na hora do almoço, mas depende do paciente. Se é um paciente que trabalha, ele não tem condições de levar o aparelho para o trabalho, você não vai conseguir essa medida do meio do dia. Então, você vai garantir sempre a medida ao despertar e imediatamente antes de dormir. Como é que você vai orientar o paciente? O paciente acabou de despertar, é importante. O paciente às vezes desperta com a bexiga lotada de urina, o paciente ele pode estar um pouquinho mais tenso porque está com a bexiga cheia. Não é o momento certo. Te oriento, você acorda, vai lá, faz teu xixi, dá uma relaxada, não toma o café ainda, porque o café pode influenciar na medida da pressão arterial, tá? Dá um tempinho e depois você vai medir a pressão 3 vezes. Então, vai colocar o aparelho, mede a primeira, mede a segunda, mede a terceira. Uma atrás da outra. E a mesma coisa imediatamente antes de dormir. Mesma coisa, vai lá, faz o xixi antes de dormir, espera um pouquinho, deixa o aparelho, idealmente, na beira da cama, na cabeceira da cama. Porque aí, toda vez que você for acordar ou dormir, você vai estar com o aparelho lá, você vai lembrar de fazer a aferição da pressão arterial. Então, antes de dormir, 3 aferições também. Está perto de dormir, já está pronto para dormir, 3 aferições. Isso você vai fazer por 5 a 7 dias, como vocês estão vendo na figura. Então, 5 a 7 dias. E sempre registrando num papel, numa tabela, numa planilha. É importante deixar registrado. Em algumas situações, você pode levar o próprio aparelho para o médico, e o médico ele vai registrar, vai ter todos os registros de pressão adotados na memória do aparelho. Mas a gente sempre recomenda anotar isso no papel, tá bom? Vai fazer isso por 5 a 7 dias. E você vai receber uma tabela como essa. Uma tabela como essa. Então tem a tabela do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, do quarto dia e do quinto dia. Sempre com 3 medidas. 3 medidas de manhã, 3 medidas à noite. Então, o que é importante fazer? As medidas do primeiro dia não entram, então você vai anular as medidas do primeiro dia. O primeiro dia é treinamento. Estou aprendendo o método, correto? Por isso que eu gosto de fazer 7 dias, que eu vou ter mais medidas, tá? O primeiro dia nunca vale, porque o primeiro dia é o dia de adaptação, correto? Segundo ponto, vamos excluir os valores muito discrepantes, sem justificativa clínica. Por exemplo, uma pressão diastólica acima de 140 ou abaixo de 40, uma sistólica mais ou menos na faixa de menor do que 70, o paciente não vai ter uma sistólica menor do que 70, ou acima de 250, uma pressão de pulso menor do que 20, ou uma pressão de pulso acima de 100. E aqui, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, essa aqui a pressão está muito discrepante, 250 por 90, essa eu vou excluir. 62 por 34, vou excluir também. 136 por 118, são muito próximas as pressões, vou excluir. 142 por 34, isso aqui está muito esquisito, eu vou excluir.
177 por 62. Aqui a diferença entre as duas pressões é muito grande, eu vou excluir. E assim a gente vai fazer uma média da sistólica, de todas as sistólicas, uma média de todas as diastólicas. Se o paciente ele apresenta uma pressão arterial, uma média de pressão arterial sistólica acima de 130 e uma diastólica acima de 80, você configura que esse paciente é hipertenso de fato, correto? Se o paciente tiver pressões, as médias de pressões abaixo desses valores, o paciente não é hipertenso, e se o paciente é hipertenso, ele está controlado da pressão arterial. Então, é simples, é fácil, não é difícil de fazer, é muito interessante porque o paciente ele participa do processo de aferição de pressão arterial, aumenta a adesão do paciente ao método e começa a ficar de olho, ele sabe como é que está a pressão dele. Ele acompanha o método de pressão e geralmente quando você explica para ele, não precisa fazer mais não, o paciente continua aferindo a pressão e ele sabe que a pressão dele está controlada. Se tiver alguma modificação, algum descontrole da pressão arterial, ele vai te avisar. Então ele passa a fazer parte do tratamento dele, isso aumenta a adesão, isso aumenta o entendimento do paciente com relação a isso. Beleza? Se você quiser aprender um pouco mais sobre a cardiologia que a gente ensina para você que trabalha na atenção básica, se quiser aprender melhor a tratar hipertensão arterial, diabetes, lipidemia, doença coronariana, a gente sabe que às vezes é muito difícil você transferir o paciente para um cardiologista, referenciar esse doente para um cardiologista e muita coisa o colega médico de família vai ter que resolver ali enquanto o paciente, senão o paciente vai piorar, o paciente vai chegar na mão de um cardiologista numa fase muito mais avançada. Eu quero apresentar para vocês o curso de cardiologia na atenção básica. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link e você vai aprender mais como atender pacientes cardiológicos na atenção básica, tá bom? Quero ver vocês inscritos nesse curso e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!